Olá, eu sou o Maurício Okubo, quarta geração da família Okubo, trabalhando com joias no Brasil. Sou também vice-presidente da Associação dos Joalheiros do Estado de São Paulo e quero dar boas-vindas ao Haroldo Matsumoto, especialista em gestão de negócios. Te passo a palavra então, Haroldo. Por favor, se apresenta. Oi, Maurício. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês e espero poder ajudar vocês. Contando um pouquinho, eu sou sócio consultor aqui da Prospera Educação Corporativa. Nós trabalhamos na gestão empresarial em 4 grandes áreas: marketing, RH, finanças e processos. E a partir dessa experiência em comércio, indústria e serviço, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês aqui nesse bate-papo com o Maurício. Muito obrigado, viu, Maurício? Prazer é meu, Haroldo. Obrigado. Bom, a gente vai bater um papo então, né, Haroldo, um pouquinho sobre essa situação toda que a gente está vivendo, da pandemia, mudança de comportamentos, mudança no consumo, e como é que a gente pode sair dessa crise, né? Então, Haroldo, eu queria começar com uma pergunta em relação ao cenário atual da joalheria e do luxo como um todo, né? Queria saber, na sua visão, o que vai mudar, né? O que a gente tem de diferente daqui em diante e quais são as oportunidades que você tá visualizando no mercado. Ok. Maurício, essa é uma pergunta muito interessante, porque apesar da história, né, ter começado a pandemia lá na China, em dezembro, os empresários eles já vinham acompanhando as notícias que vinham de fora, o que aconteceu na Itália, só que eu acho que, de verdade, só foi um impacto muito forte a partir de março, quando foi declarado aí a quarentena, né, no estado de São Paulo, em grande parte do nosso país. Então, aí eu acho que chocou demais o empresário, que não imaginava o impacto que teria nos negócios. Essa questão de isolamento social, de tanto tempo, né? Já vamos atingir aí quase 90 dias, é um longo período. E agora, do ponto de vista de oportunidade, Maurício, é até uma coisa bem interessante. Eu fui pesquisar um pouco, né, sobre o mercado de luxo, o setor que vocês atuam, e aí eu achei uma reportagem, um estudo da Euromonitor de setembro de 2019. Você vê, não é tanto tempo assim, até que recente. E ele já fazia uma projeção que de 2020 até 2023, o segmento de experiência, né, de luxo, viagens, gastronomia, ele ia ter ali um consumo de mais de 860 milhões de dólares. E olha só como surge a oportunidade. Se hoje as pessoas, né, nós podemos presenciar aí os aeroportos, a maioria deles estão fechados, se elas não vão poder viajar para os países, não vão ter essa experiência gastronômica porque os restaurantes estão fechados, então existe uma oportunidade do consumo de um presente, de uma joia, de um relógio, na verdade. Então eu acho que só mudou um pouquinho a direção do consumo do capital. E aí acho que cabe muito bem ali os empresários, o segmento, tentar agarrar essa oportunidade nesse momento. Que bom, Haroldo. Acho que a gente tem que enxergar o copo sempre meio cheio, olhar o futuro com otimismo, né? De fato, tem algumas oportunidades importantes aí nesse momento. Haroldo, a gente está, né, nesse momento, durante a crise, muitos empresários passando por dificuldades, né, naturais, já que o faturamento de todos, né, acabou despencando, né, depende da empresa, mas todo mundo sofrendo em maior ou menor grau, mas sofrendo um pouco com essa situação toda. Queria te escutar, Haroldo, em relação a quais indicadores que você acha que são os mais importantes para os empresários acompanharem, aqueles que são os sinais vitais, né, da empresa para a gente acompanhar nesse momento, para a gente ter certeza, né, ou tentar garantir que a gente saia com uma saúde financeira, uma saúde da empresa no final disso tudo. Eu acho que de todos os indicadores, Maurício, nesse período aí de crise, de isolamento que a gente está enfrentando, sem dúvida é o caixa. Realmente se eu vou ter recursos para poder saldar as dívidas a curto prazo e manter a operação da minha empresa. E é muito bom se o empresário ele tiver aquele fluxo de caixa, não só enxergando o passado, né, o que ele pagou, o que ele recebeu, mas ele conseguir ter organizado para chegar para frente, 2, 3 meses de um previsto realizado, porque ele consegue controlar no dia a dia os recebimentos, quanto está sendo a venda dele, quais são os pedidos em carteira que ele tem, que pode acontecer um problema grande de inadimplência. Então, se ele conseguir ter esse indicador do caixa dele, eu acho que seria o primeiro, viu, Maurício? Seria fundamental. E com isso, ele vai dosando ali o dia a dia e entendendo se existiu ali uma flexibilidade, se melhorou ali a posição dele no mercado, a receita, ele vai soltando um pouquinho a rédea, né?
e aí eu acho que vai controlando até a gente passar esse período mais conturbado, Maurício. Que legal, muito bom, Haroldo. Tem aquela expressão que diz que o caixa é rei, né? Então a gente tem, de fato, tem que estar sempre de olho nisso, né? Acho que é Exato, importante. exato. Eu não vou falar o nome da empresa, mas a gente escutou na mídia, né? Tem uma grande empresa do ramo de varejo que ela diz que tem 2 anos de caixa, né? Para poder enfrentar e o que aparecer na frente. Então, assim, é uma empresa que ela está numa posição privilegiada nesse momento, né? Mas talvez seja uma lição de casa que eles fizeram há muitos anos lá atrás, que foram constantemente progredindo e fazendo esse caixa para enfrentar esses tempos difíceis que está na nossa frente. Muito bom, Haroldo. E me fala uma coisa, Haroldo. Agora, né, pouco a pouco, a gente espera que o comércio volte a funcionar, que aconteça essa retomada da economia. E eu queria discutir em relação quais as principais estratégias, quais são as estratégias que você recomenda para que a gente saia desse momento de estagnação. Eu acho muito bom a união que teve assim os empresários de vários setores de criar os protocolos de segurança, de higienização, do número de clientes que pode acessar uma loja, na fábrica, né, quantos funcionários em horários de pico, poder alterar para que não tenha aquela aglomeração de pessoas na fábrica, o distanciamento, a questão de higienização. Então, assim, já está sendo feito muito disso, até porque o Plano São Paulo no Estado, pelo governador, ele vai ter essa flexibilização por bandeiras, né, de 1 a 5. Então, seria interessante os empresários eles lerem, né, de cada setor, de cada segmento, qual é esse protocolo de segurança e já ir se preparando, principalmente treinando o pessoal, né, Maurício? Porque eles estão tão assustados quanto o dono da empresa. E eu acho que aí a informação, o conhecimento vai tranquilizar as pessoas, que ela vai conseguir trabalhar com tranquilidade e oferecer, transmitir essa segurança para o cliente também, né? Que é muito importante. E tem coisas bacanas, Maurício, que eu vi ali em algumas matérias sobre a abertura do mercado na China, né? Então tem até ali sensores de temperatura, tem agendamento, tem uma série de providências que o empresário pode tomar para transmitir essa segurança para o cliente voltar às lojas. Sim, a gente vai ter que equilibrar, né, a saúde com a retomada, né? Ao mesmo tempo que o cliente volta pouco a pouco às lojas, aos shoppings, ele tem que estar muito seguro, né, para poder, de fato, voltar a consumir, né? Isso é super importante. E é mega assim psicológico, né, Maurício? Eu acho que o medo está muito mais na mente das pessoas e se o empresário ele não transmitir o que ele está fazendo para manter essa segurança, o cliente não vai até a loja. E aí tem um Claro. fator, Maurício, que eu queria passar para o pessoal, que acho que é muito importante. Nós vamos ter aí uma demanda reprimida logo que houver a flexibilização do varejo. Então, só tome cuidado, às vezes, de prever uma produção muito grande ou uma compra elevada de estoque, tá? Porque a gente vai ter realmente um consumo maior logo do começo, mas aí depois tende a se estabilizar. Então, tem que tomar cuidado para não dosar muito forte a mão aí na produção ou na compra, tá bom? Tá. Entender que tem essa sazonalidade, né? Essa demanda reprimida que vai retomar, mas ela é temporária, né? Exato. E eu sei que é uma linha assim muito pequena de saber se eu vou perder a oportunidade por não ter estoque ou se eu vou produzir muito e dar prejuízo. Eu sei que é mega difícil chegar nesse número, mas eu acho que vale a pena aí, chamar a equipe, fazer uma projeção e entender o número mais próximo desse número aí real que as pessoas vão consumir na reabertura. Que bom, que bom. Haroldo, e me fala uma coisa, a gente está hoje discutindo um pouco sobre essa questão toda da crise, né? Muita gente disse que não é só uma crise, a gente está passando por uma mudança de era, né? As pessoas estão repensando a sua forma de vida, a sua forma de consumo, as próprias empresas também estão repensando tudo, né? Implementando home office, enfim, diversas mudanças importantes. O que você acha que depois da crise vai de fato mudar tanto nas empresas quanto nesse consumo, né? Na forma como o cliente vê o consumo, na forma como ele vê as empresas e o produto. O que muda depois que a gente voltar ao, entre aspas, ao normal, né? Eu acho que nesses últimos meses, todos nós, Maurício, vivemos uma realidade completamente diferente. Forçados a ficar em casa, quem pôde, né, claro, ficar em casa protegido, ou mesmo quem teve que, sem opção, ter que continuar o trabalho, mas mudou muita coisa. Essa questão de você poder trabalhar sem se deslocar, ficar aquele tempo, 1 hora, 2 horas no trânsito,
a questão do convívio com a família, né? De curtir a sua casa. Eu acho que quem teve esse privilégio aí na pandemia de poder se resguardar e observar tudo isso, eu acho que ele vai voltar mudado para o mercado, né? E as empresas também perceberam que não precisa fisicamente em algumas áreas, o colaborador está lá presente, ganha a qualidade de vida do funcionário e a empresa também tem redução de custos, água, luz, espaço, aluguel, né? Então, acho que vai mudar muito. E aí tem também um outro ponto aí que acho que é muito importante a gente pensar também. Não há dúvida que a gente vai ter aí um rescaldo dessa crise, o desemprego, com a perda de renda, a insegurança das pessoas. Eu acho que essa preocupação, os empresários também têm que entender que vai ter que ter um ajuste da oferta do produto, dos serviços, da precificação, e imaginando essa questão, entendeu? De medo, insegurança e perda de renda, tá bom? Então, eu acho que mesmo que seja um mercado de luxo, talvez tem que ter uma adaptação do comportamento do consumidor. Legal, muito bom, Haroldo. E falando um pouquinho sobre canais de distribuição, né? Acho que as pessoas hoje, né, dentro desse momento que estão em casa, estão mudando um pouco a forma de consumir, estão consumindo mais pela internet, né? Até pela limitação do acesso ao atendimento presencial. Eu queria discutir um pouco, Haroldo, tanto para os varejistas quanto para as indústrias, o que eles podem fazer depois, né? É o momento da indústria buscar o acesso direto ao consumidor final. O que eles podem fazer? O que todos podem fazer de diferente para poder otimizar essa distribuição dos seus produtos? Existe um movimento muito grande, viu, Maurício, que nós temos percebido da indústria tentar melhorar aí os canais de distribuição. Eu sei que tem uma cadeia, né? Um distribuidor, uma revenda, até chegar no varejo. Mas algumas indústrias, alguns segmentos, eles estão encurtando esse canal e atendendo direto ao consumidor. Claro que existe aí uma série de diferenciais de vender, né? Para o B2B, para o B2C. Então, levando em consideração esses fatores que é diferente, eu acho que é um caminho para que chegue direto na ponta, né, do cliente. E a questão do digital, eu acho que vai influenciar demais isso, né? O e-commerce. Vou dar um exemplo do que nós todos estamos passando, para quem tem fábrica. Como o canal de distribuição direto foi interrompido, vai ter que vender pela internet, né? Então, quem lá atrás, há 5, 6 anos atrás, já começou a trabalhar no e-commerce, talvez agora na pandemia ele já estava meio que estruturado, já conhecia um pouquinho ali dos problemas de logística, de pedido, de meios de pagamento, ele já apanhou muito lá atrás. E agora eu acho que ele estava mais preparado. Mas também não é tarde. Para quem começou a operação digital agora em março, com a quarentena, falou, caramba, agora eu preciso vender pela internet. Também não é tarde, porque a tendência é cada vez mais as pessoas comprarem pelos meios digitais. E não é só e-commerce, mídias sociais, mensagens instantâneas, WhatsApp, né, como WhatsApp. Então, acho que isso veio para ficar mesmo. Vai ser, eu acho que não volta, viu, Maurício? O que você acha? Eu também acho isso, viu, Haroldo? Assim, eu acredito, na verdade, eu vejo toda essa questão do digital como um complemento do presencial, né? E acredito que isso vai ser mais forte daqui em diante, mas eu ainda sou da opinião que o presencial vai sempre ser importante, né? Eu tenho uma, uma crença de que as pessoas, né, mesmo com toda essa tecnologia avançando, o diferencial dos negócios sempre serão as pessoas, né? Então, eu acredito que talvez a presença digital das empresas aumente cada vez mais, mas o cliente em alguns momentos consuma no digital, mas eu acho que o presencial vai sempre estar lá, porque a experiência do mundo físico, ela não é replicável 100% no digital, né? Então é importante manter esse equilíbrio. É um complemento, né, Maurício? É É um verdade, complemento. verdade. Muito bom. E você acredita, Haroldo, em relação ao comportamento do consumidor? Você acredita que é uma mudança de comportamento que a gente pode resumir a uma digitalização maior? Ou tem mudanças de comportamento mais profundas, né? Então, dando um exemplo aqui, talvez ele olhe para as empresas de uma forma mais consciente, esperando que a empresa seja mais atuante em problemas sociais. Como é que você vê esse novo consumidor, essa questão toda do consumo consciente, né? Eu acho que nessa quarentena a coisa se acentuou, viu, Maurício? Porque já existia um caminho das marcas terem um propósito e esse propósito
está dentro ali do imaginário ali do consumidor. Então, essa questão de responsabilidade social, com o meio ambiente, com o tipo de produto, o legado que a empresa vai deixar para a sociedade, eu acho que está mais que evidente que a empresa, né, ela tem que se preocupar com isso, essa identificação com o seu consumidor. Então, não é simplesmente vender um produto, não é simplesmente produzir. Eu acho que tem que ter algo a mais, né? Aquilo do porquê estamos aqui, para onde vamos, como é que eu quero deixar para os meus filhos esse mundo. Então, eu acho que se o empresário ele conseguir entender isso, e assim, mas tem que ser um valor verdadeiro, né, Maurício? Não só para colocar ali na placa, na entrada da Claro. empresa. É alguma coisa que o dono respira, a equipe respira e transmite isso para os clientes, né? É a cultura empresarial. De verdade, ela conseguir criar esse propósito e ter o engajamento dos clientes. Acho que mais do que nunca isso vai ser um fator aí, um diferencial para as empresas de qualquer segmento, viu, Maurício? A comunicação ela tem que ser muito coerente, né, Haroldo, com o que a gente vive de verdade, com os valores da empresa, né? Isso é Exato, importante. exato. Haroldo, em relação ao trabalho remoto, como você mencionou, né, tem muitas pessoas já trabalhando remotamente, né, muitos trabalhando em home office pela primeira vez, né? E existe uma adaptação para isso, né, Haroldo? Você tem alguma dica em relação à motivação e à produtividade desses colaboradores que estão trabalhando agora em casa? Como é que a gente pode lidar com essa nova situação? É engraçado, né, comentar isso, mas o comecinho parecia o oba-oba. Aqui em casa mesmo, os meus filhos são adolescentes, né? Eles falaram assim, pai, nós vamos ter o Corona Férias. Eu falei, não é bem assim, né? A gente não está de férias. O papai Uhum, continua trabalhando e vocês continuam estudando. Eu acho que no primeiro momento foi uma euforia. Talvez as entregas não foram tão boas porque estavam se adaptando com a tecnologia. O pessoal de TI estava organizando ali o computador para ter acesso remoto ao sistema. As pessoas não entendiam muito bem uma agenda, o que elas iriam fazer, o gerente, um coordenador, como é que ele ia cuidar da equipe via monitor. Então, acho que no começo foi uma adaptação. E agora, o que eu percebo? As coisas se assentaram, se acomodaram e eles começaram a entender melhor como funcionam essas ferramentas de trabalho home office, remotamente, e eu acho que começaram a criar uma agenda, uma produtividade maior. Então, eu escuto muita história de gente acordando de manhã, tomando banho, se arrumando, as mulheres se maquiando e entrando na tela do notebook pronta para trabalhar, e não de pijama. Então, sim. acho que já teve uma evolução, viu, Maurício? E agora, para as empresas, para estimular essa motivação, essa continuidade dos trabalhos, eu acho que o líder ele é fundamental, Maurício. Ele que puxa o time, ele que traz o time para estar ali dentro do mesmo propósito, os objetivos, não perder o fio da meada de quais são as entregas. Então, o líder ali ele tem que estar ali junto com a equipe, né? E como dica, o que eu daria é dar uma quebrada no dia a dia, quebrada que eu digo assim, aquele momento que todo mundo dá uma parada para arejar e tomar um café, combina para, daqui uma hora, vamos entrar junto aqui, vamos conversar um pouquinho, como é que você está aí, a sua família, os seus pais, seus filhos, sabe? Dá uma quebrada naquele gelo e eu acho que aí tem engajamento, aí começa os elos sociais voltarem, mesmo que pela tela. Você acredita que o home office ele pode ser, ao mesmo tempo, uma ferramenta para que o colaborador seja mais produtivo e tenha uma melhor qualidade de vida? Sim, eu acredito. Porém, a gente tem que tomar cuidado com os perfis. Eu, por Sim. exemplo, eu tenho perfil que eu adoro trabalhar sozinho, assim, eu olho para o computador, começo a pensar, fazer ali a análise de planejamento das empresas, eu adoro ficar sozinho. Já a minha sócia, ela é de time de equipe. Então, para ela, ficar sozinha assim é uma cadeia, né? Uma prisão. Então, acho que tem que respeitar muito o perfil do profissional. E acho que respeitando isso, cada um vai encontrar o meio termo ali de como usar as ferramentas para trabalhar e, ao mesmo tempo, estar próximo do time, viu, Maurício? Acho Talvez que melhor. mesclar lá na frente, né, o home office com o trabalho presencial, né? Exato. E aí, acho que é um pouquinho daquilo lá, né? De como a pessoa se sentir melhor. Se ela faz questão de ir todo dia para o escritório e tomar um cafezinho na máquina empresa, ok. Ou se ela prefere produz mais dentro do home office sozinha, melhor, tudo bem, ok. Eu acho que a gente vai entender um pouquinho melhor aí ao longo do tempo, como cada um se encaixa, sabe? Muito bom, muito bom. E Haroldo, me fala uma coisa, na era industrial a gente teve as
máquinas, né, como protagonistas da mudança, da transformação. Depois teve no pós-guerra uma presença maior de equipes, né? E agora, né? Agora, nesse momento, nessa mudança de era que a gente estava falando, assim, é o digital, de fato, quem vai ser protagonista, ou você acredita mais nas pessoas? Olha, essa pergunta aí é uma mescla, né? Vou tentar É, ajudar aí com a minha opinião, tá bom, Maurício? Eu acho assim, a tecnologia, o digital, ela veio para ficar e vai ditar a regra daqui para frente, não tem dúvida. Que o digital, ele é a ferramenta, é o como a gente vai executar as coisas. Mas eu acho que nas pessoas tem uma coisa muito interessante que eu ouvi isso há uns 2 meses atrás, Maurício, e ficou na minha cabeça que o analfabeto do futuro vai ser aquele que não consegue desaprender e reaprender. Olha que frase, né? Desaprender e reaprender. Quer dizer, soltar as amarras daquele conhecimento que a gente tinha, das fórmulas que funcionavam, e aí agora enxergar o novo, as tecnologias, a forma das pessoas consumirem e esquecer aquilo, encarar novamente e criar em cima disso, sabe? Claro que sem tirar aquela experiência, as crenças, os valores que ele tem, mas ele abrir a mente para usar essas tecnologias a favor da empresa dele e da equipe. Eu acho que esse é o desafio, viu, Maurício? que bom, que legal, Haroldo. E me fala uma coisa, Haroldo, só para a gente finalizar, tá? A gente tem vários métodos, né, vários processos muito novos que estão tomando o mercado como um todo, a gestão de negócios. Eu queria entender o que você acha que é mais importante, né? Uma empresa ser grande, ela ser líder de mercado, ou de repente o mais importante hoje é a velocidade de adaptação? Olha, você já me deu a dica aí. Se fosse para escolher um dos três, eu acho que eu ficaria com a última, a velocidade da adaptação. É impressionante como as coisas estão mudando uma velocidade que o que eu estudei a semana passada parece que hoje já mudou, né? A regra do jogo, a regra do negócio, parece que muda a todo instante, né? Eu acho que a adaptação é o fator fundamental. Eu acho que não é nem aquela que é gigante, que tem muito dinheiro ali para investir, também não é aquela pequenininha com uma ideia inovadora. Eu acho que é aquele que consegue entender o que está acontecendo e consegue agir. E esse agir que é interessante, viu, Maurício? Porque assim, não é o agir sem ver a consequência, sem entender o que está acontecendo. É o agir o seguinte: eu entendo o que está acontecendo no meu mercado, eu entendo os recursos que eu tenho na minha empresa e eu faço aquilo que vai me levar para o caminho certo. Então é uma concepção assim de entender o todo, o sistema, para depois investir tempo, recurso e energia nisso. Acho que é adaptação, viu, Maurício? Importante, né? Aprender rápido, errar rápido, né? Porque quando a gente está testando coisas novas, a gente erra também, para a gente poder Exato, aprender e evoluir, né? exato, com certeza, com certeza. É isso, Haroldo. Obrigado. Obrigado pela sua participação, obrigado pela entrevista, foi super produtiva. E espero que a gente possa voltar a conversar outras vezes, né? E de fato foi uma grande contribuição. Um grande abraço. Legal, muito obrigado a todos e fico à disposição de vocês. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Um grande abraço, pessoal.